Hoje eu estou aqui no monte, né? E como é de costume, né? Eu vou falar com meus amados hoje como eu aprendi a vir orar no monte. Uma pessoa que era muito incrédula como eu, que não acreditava em nada, até que não suportava, não importava com nada nessa vida, né? Para mim fazia subir como descer, como morrer ou como viver, né? Sempre a pobreza é sempre assim, né? E aí um certo dia uma mulher me falou de Jesus, né? Falou que Jesus ajudava as pessoas, né? Ajudar as pessoas. E eu pensava que ia ajudar depois de morrer, de morto. Eu disse, depois que morrer, Jesus vai ajudar depois que morrer, não adianta mais, eu quero que me ajude aqui na terra. E ela me falou que eu podia orar a Deus, e Deus ouvia a oração. E eu perguntei a ela como era que eu ia orar, como é que eu orava, conversava com Deus. Aí ela me chamou de incrédulo, né? Me chamou de incrédulo. E aí eu fiquei até meio sem jeito. Eu falei, menina, mas ela está me ensinando sobre Jesus e não vai me ensinar a orar. Aí ela me ensinou, disse que podia ir para o monte, fazer o monte e orava. E ela me falou que o pessoal mais velho da Bíblia fazia um monte e orava. E aí eu aprendi, eu vim. Cheguei aqui no pé de árvore, está vendo aqui? E aí aqui debaixo, fiz esse lugar aqui, limpei o lugar e comecei aqui, né, a orar a Deus, né? Orar, pedir a Deus, pedir sempre o que o povo pede, né? O que é que o povo pede, né? Sempre alguma coisa que satisfaz a gente. E vai orando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, orando e pedindo todos os dias. E nada, todos os dias, nada, todos os dias, nada, toda a tarde. 5 horas da tarde, estava aqui, vinha para aqui, 1 hora, meia hora, orava, nada. Completou um ano orando. Passou um ano e pouco. E aí, até que um dia eu estava meio zangado, né? A gente sempre se zanga com as coisas, né? Que o pessoal fica falando coisa, a gente tem que falar as coisas e ter algum resultado. Não tiver algum resultado. E aí eu estava aqui, um dia de tarde, orando aqui. Eu já estava para desistir. Tem coisa que a gente já estava para desistir já. Aí até que me apareceu aqui, de um lado aqui, quando eu olhei assim, tirei as vistas, estava com o olho fechado, tem que dar o visor assim, apareceu 2 seis grandes assim, e falou para mim assim, o Senhor é zeloso contigo. E eu fiquei encantado com aqueles 6 grandes, né? Transparente, né? Eles eram transparentes, era formato, como o povo fala, era 2 anjos, né? As asas, assim as asas aqui acima, aqui assim, e outro aqui assim, as asas aqui assim grande, ela encrontava assim uma com a outra assim, e aí me falou assim, tu não sabe que tu só é um vaso e pó e cinza, e que as almas mal nessa terra vai ser destruída. E aí eu fiquei observando mais os anjos, né? Observando os anjos, fiquei quieto, não respondi nada, né? Eles pegaram e falou que todos os dias estaria comigo nessa terra. Todos os dias o Senhor está contigo nessa terra. E aí eu continuei, eu sempre orando aqui. Aí fui para a igreja. O pastor perguntou, depois eu fui para a igreja. Aí comecei a acreditar em Jesus. Fui para a igreja, cheguei lá, o pastor perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu ia para um canto, eu ia para outro. Já conheci, não podia dizer nada. Aí eu te aceito. Aí ribei a mão. Aí eu aceitei. Naquela mesma noite que eu aceitei Jesus, apareceu uma voz grande, suave, como muitas águas, chamando pelo meu nome e pelo meu sobrenome. Dizia assim, o Senhor é zeloso contigo. E aí eu disse, com certeza, essas vozes é do mesmo daqueles anjos que apareceu lá no monte lá. Então, meus amados, hoje eu aconselho a você, hoje, que você não duvide das coisas. Se você é como eu, incrédulo como eu, né, durão como eu, que não só andava aqui no mato, aqui, não pensava em nada, né, só no mato só, então a gente faz o teste. Se você quer saber que é verdade, isso, se Deus existe ou se não existe, se esses anjos aparecem ou se não aparecem pessoa, né? Se conversa, se não conversa com pessoa, então eu faço desafio com você. Faça como eu. No seu sítio aí que tem um monte, no seu sítio aí, faça um monte, faça embaixo de uma árvore dessa,
debaixo de uma árvore dessa aqui, você limpa um lugar e todas as tardes, às 5 horas da tarde, você acaba de trabalhar no seu trabalho, você vem para aqui e começa a orar a Deus, né? Começa a orar a Deus, pedir a Deus, né? Pedir a Deus, pede a Deus o que você sentir no seu coração, né? Eu mesmo só pedi a mesma coisa para melhorar de vida, né? Porque realmente o que o pobre precisa é de melhorar de vida, né? Então, vá orando de qualquer jeito. Vá orando, vai assistindo, até que um dia, para você ver uma coisa, se não vai aparecer algo natural para você. Se esse Deus que da Bíblia, que está escrito na Bíblia, se não vai aparecer para você. Vá orando, vá orando, vá orando, vá orando, até que um dia eles aparecem, né? Não é chegar aqui, orar e ir para casa e dizer assim, ah, não apareceu nada, e não existe, o mundo espiritual não existe. O mundo espiritual existe sim. Só que eles é espírito, realmente é espírito. É diferente, né? Nas nossas vozes. As vozes deles são mais suaves, né? São mais negras, aquela voz grande, negra, suave. E diferente, né? Eles são transparentes, né? São transparentes e nós não, nós somos assim, material de carne e osso, né? Então, mas o mundo espiritual existe, né? Foi por isso que eu me convertei a ir para a igreja, né? Se eu não tivesse visto essas coisas, eu nunca ia acreditar no que pastor fala, eu nunca ia acreditar em que o padre falava, eu nunca ia acreditar em que o espírita falava, eu nunca ia acreditar em nada neste mundo. Seja lá quem for eles, eu nunca ia acreditar neste mundo. Mas como eu vim para aqui e apareceu, realmente os espíritos realmente existem, né? E até que hoje eu estou na igreja, né? Graças a Deus estou na igreja, né? Me batizei na igreja, ali na igreja ali, fui consagrado também como obreiro na igreja, né? Estou ajudando o pastor na igreja, né? Ajudando o pastor na igreja. E aí eu vou sempre pedindo força a Deus para poder também, o pastor está ensinando a gente como trabalhar, né, no mundo espiritual, expulsar os espíritos mal, né, das pessoas também. E, então a gente vai aprendendo as coisas, né?